Muito bem, amados, Deus abençoe este ministério, que Deus seja glorificado para sempre. Neste momento eu gostaria de pedir às famílias que continuem firmes, orando, continuem buscando ao Senhor. Para nós não é uma imagem comum ver a igreja vazia. Nós gostaríamos que toda a igreja estivesse aqui nesse domingo. É natural para nós que os amados irmãos estivessem todos aqui para ouvir a palavra, para cantarmos juntos. Mas infelizmente este momento não é um momento adequado, por isso nós precisamos obedecer. E assim como servos, como os cristãos, precisamos obedecer às ordens também. Então, amados, eu gostaria de pedir aos amados irmãos que continuem firmes, como eu já falei, e que possam continuar contribuindo com a igreja. A igreja, ela precisa dos seus dízimos, das suas ofertas, porque ela depende inteiramente desses recursos. Nós não recebemos recursos de outros lugares, apenas dos nossos próprios bolsos. Então, que cada um continue fiel ao Senhor, assim como Ele nos chamou. Tá? Eu queria pedir também a você, internauta que está longe, que está distante, que você possa divulgar esse vídeo, possa divulgar esta live, esse culto, né? Para que outras pessoas em outros lugares mais distantes possam assim também estarem vendo e podendo assim também ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de orar nesse momento por sua família. Você que está em casa, nesta hora talvez esteja dizendo: pastor, estou passando por uma dificuldade, está muito difícil aqui para mim. Talvez você esteja desempregado, talvez os recursos estejam acabando. Perdão. Talvez há alguma enfermidade, não sei o que se passa com você. Mas eu quero orar por ti, quero orar nesse momento por você, pela tua casa, pelos teus filhos, quero orar pelo teu casamento. Então nesse momento, ore comigo. Pai de amor e de infinita bondade, graça e misericórdia. Deus querido, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe a dificuldade de todos nós. O Senhor sonda nossas vidas. E o melhor de tudo, Pai, é que o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que o Senhor é bom, é perfeito, e que a tua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Por isso, ó Pai, nesse momento, visita cada lar, cada casa, cada família. Eu não sei, Pai, o que se passa, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, porque o Senhor é onisciente, é onipresente e onipotente. São virtudes tuas, ó Deus, são qualidades do Senhor. São atributos eternos, invisíveis, só o Senhor tem. Pai querido, em nome de Jesus, vai com providência, Senhor Deus. Abre uma porta. Pai, realiza o milagre. Ó Deus, tem misericórdia. Pai querido, alcança cada um que nesse momento se coloca diante do Senhor, mesmo distante, mas pela fé. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Pai, nós cremos no Senhor, nós cremos nesse Deus vivo, que está olhando para nós agora. E que com os teus anjos, ó Deus, nesse momento, eu creio, o Senhor estará dando ordem a respeito de cada um, para que possam cuidar de nós. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que o que pedimos ou pensamos. E assim, Deus, nós oramos. Nós te entregamos as famílias que nesse momento nos veem e nos escutam, as famílias da Igreja Batista em Redondo e também daqueles que congregam conosco, daqueles que estão assistindo nesse momento este culto. Pai, muito obrigado. Abençoa, faz a tua parte, que eu sei que o Senhor sempre faz, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, por tudo. E nós oramos, ó Deus, obrigado, te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Meu irmão Juninho, Jadelso Júnior, a irmã Andressa. Vamos louvar ao Senhor.
Muito bem, amados, nesse momento nós vamos ter a nossa reflexão de hoje. Vamos ter a nossa mensagem, aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Preste muita atenção. Este é um momento importante, não que os outros não sejam, mas o Senhor quer falar, então vamos ouvi-lo. Gostaria de pedir aos amados que pudessem me acompanhar em Marcos capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 21. Marcos capítulo 8, do verso 11 até o verso 21. Amém, queridos? Mais um tempinho. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 11 ao verso 21. A palavra de Deus diz: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo, que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, quando parti 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhes: 7. E ele lhes disse: Como não entendes ainda? Deus querido, amado Pai, nesse momento estamos diante, Pai, da Tua palavra. Nós sabemos que ela é como uma faca de 2 gumes. Ela corta, ela penetra, ela entra no mais íntimo do nosso ser. Ela consegue fazer com que a gente venha discernir, Pai, o que é real, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é bom, o que é ruim. E o Senhor toca, Pai, através da Tua palavra, sobre as nossas necessidades. As necessidades, ó Deus, que não são físicas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas as necessidades espirituais, porque a Tua palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede, Pai, da Tua boca. Por isso, ó Deus, nesse momento, nos alcança com a Tua misericórdia, ó Deus. Toca, ó Pai, em nós, para que possamos, ó Deus, saber qual é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Como nós aprendemos hoje pela manhã, Pai, com a Tua rica e maravilhosa palavra. O maior propósito, Pai, é que nós sejamos semelhantes ao Teu Filho. E é através, Pai, desta palavra, desse entendimento da Tua palavra, é que nós podemos compreender, Pai. Por isso, ó Deus, nos abençoa essa noite. Abençoa, Pai, toca em todos os corações que nesse momento estão vendo esta mensagem, estão ouvindo. E assim, Deus, nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, os judeus, os fariseus, eles pedem aqui um sinal dos céus. E a maioria dos povos antigos, incluindo muitos judeus daquele tempo, criam, que estes sinais que vinham do céu, eles poderiam prognosticar eventos que estariam perto de acontecer.
Por exemplo, eles entendiam que os sinais poderiam mostrar a queda de um reino, a morte de um governante, a destruição, por exemplo, de uma cidade. Mas Jesus, ele diz em Mateus que nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, né? Esse sinal que significa a sua morte, que significa a sua ressurreição. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que ele já tinha feito muitos milagres. Ele já havia mostrado a todos que vários sinais já tinham vindo do céu. Os fariseus, eles poderiam estar até pedindo um sinal, já que não está claro aqui, nós poderíamos até pensar que eles estariam pedindo um sinal onde pudesse descer fogo do céu, ali como ele fez com Elias diante dos profetas de Baal. Ou talvez apenas um vento, uma brisa, ou talvez um milagre mais contundente, mas nós compreendemos aqui que eles estavam tentando pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus no contrapé. Eles estavam tentando Jesus. Eles estavam tentando ali para que pudessem atrapalhar o ministério de Jesus, mas não conseguiram. Mais uma vez não conseguiram. Jesus estava dizendo: olha, eu já fiz vários milagres, não vou dar mais milagre para vocês não. Eu não vou mais mostrar nenhum milagre para vocês. Sabe por quê? Porque muitos cegos já estavam vendo através dos milagres de Jesus. Muitos coxos já estavam andando. Muitos aleijados já estavam se levantando. Os surdos já estavam ouvindo. Os paralíticos já estavam caminhando. Os leprosos limpos e voltando para suas famílias. Jesus, ele diz que a sua morte e a sua ressurreição é o maior milagre de todos os milagres. Não há um milagre mais tão demonstrativo para nós, até porque aquele que se levanta de uma cadeira de roda, aquele que passa a enxergar, ele vai viver de maneira normal, mas ele pode ir para o inferno se ele não crê em Jesus Cristo, nesse maior milagre que nós estamos relatando essa noite. Você pode até ter alcançado já vários milagres na sua vida, mas talvez esteja faltando o maior de todos. É crer em Jesus Cristo. Crer que ele morreu na cruz do Calvário, a pior morte de todos, que ele estava no céu, como diz ali em Filipenses capítulo 2, ele estava ali, deixa a sua glória, ele desce dos céus, ele se torna como um de nós, ele é humilhado, ele apanha, ele passa pelas piores decepções, tristezas, tribulações, e a Bíblia diz ainda que ele tem a pior de todas as mortes, porque ele tem a morte de cruz. Mas a Bíblia também diz que Deus o exaltou e que o seu nome está acima de todo nome, pela sua obediência, pelo seu amor, pelo projeto dos céus que veio até nós e que foi cumprido de uma maneira maravilhosa, em excelência, para que você que está aí do outro lado pudesse ser salvo, para que você pudesse alcançar a vida eterna. Isso aqui tudo passa. Um dia todos nós morreremos, seja agora ou depois, não sei, muitos estão falando nesse momento de morte, mas nesta noite nós estamos falando de vida. Muitos estão falando em doenças e enfermidades, nós estamos falando de esperança. Nós estamos falando em um Deus que pode todas as coisas, em um Deus que é justo, e um Deus que tem um cuidado maravilhoso para com cada um de nós. Não tenha medo nesse momento. Sabe, Jesus está falando da sua morte. Ele que passou 3 dias ali, mas que ao terceiro dia, passou 3 dias morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que
Ele passa mais 40 dias aqui conosco, né? Passou aqui. Depois ele subiu aos céus. A Bíblia diz que um dia ele vai voltar. E os sinais já estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo. Por isso nós precisamos ficar atentos aos sinais. Meus amados, as pessoas, por exemplo, estão comentando nesses últimos dias e fazendo uma comparação, né, com uma história bíblica. Alguns estão comentando sobre a história ali das pragas, né, das 10 pragas ali do Egito. E estão dizendo que o mundo é como Faraó. Teme as pragas, mas não teme a Deus. Tem muita gente com medo nesse momento, realmente, com tantas notícias ruins, com tantas informações. Na realidade dá medo mesmo, né? Por isso, meus amados, Deus está falando. Não precisa de um sinal maior do que o que nós estamos vendo agora. Deus está falando. E o que nós estamos ouvindo? Deus, Ele está nos mostrando. E o que nós estamos vendo? Meus amados, este sinal que os judeus, melhor, os fariseus estão pedindo aqui, representa a incredulidade do povo, a nossa incredulidade. E Mateus capítulo 24, ele vai falar sobre o fim dos tempos. E muitas coisas já estão acontecendo, demonstrando que já é o fim dos tempos. Ou melhor, ainda é o começo. Tá? É o começo. E a Bíblia fala de epidemias. A Bíblia fala de enfermidades. A Bíblia fala de doenças. Estas coisas deveriam acontecer. Mas para quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Ele deseja nos mostrar, já que nós não estamos vendo. Já que nós não acreditamos como devemos acreditar. E aí então Ele permite que estas coisas aconteçam, para que nós possamos ver com os nossos próprios olhos. Às vezes nós somos como Tomé, né? A gente só acredita vendo, só acredita tocando, né? Mas Deus está falando. Sabe, quando os fariseus, quando eles pedem um sinal dos céus, a Bíblia diz que Jesus, ele suspira, ele geme, sabe, ele sente uma dor no seu coração. Ele, ao mesmo tempo que sente essa dor, ele também fica irado. Porque se nós pararmos um pouquinho para pensar, todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus com dúvidas, todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus com incredulidade, com dúvidas, sabe, com o coração preconcebido, isso provoca uma dor no Filho de Deus. Todas as vezes que nós duvidamos das suas promessas, eu imagino Jesus suspirando lá em cima: meu Deus, como este povo não crê. O que eu tenho que fazer mais? Eu tenho curado, eu tenho cuidado, eu tenho livrado da morte, eu tenho dado a oportunidade para eles. Eu lembrando aqui, vendo a igreja vazia como nós estamos vendo agora, eu lembrava a igreja há algumas semanas atrás da importância de nós frequentarmos aos cultos. Sabe, nesse momento talvez tenha pessoas dizendo: como eu gostaria de estar na igreja, como eu gostaria de poder estar sentado ali numa cadeira, louvando ao Senhor junto com os meus irmãos. E agora eu não posso ir. Agora eu tenho que ouvir o meu pastor através das redes sociais, através de uma transmissão. E eu quero deixar esse recado para você essa noite: não falte mais os cultos. Não deixe de vir à igreja por qualquer coisa. Sabe, aconteceu isso comigo, não vou à igreja. Eu estou cansado. Aproveite esse tempo. Talvez você diga: eu não tenho tempo mais para vir à igreja.
Sabe, administre bem esse tempo. Porque se você fizer isso, você vai ter tempo sim para vir à igreja. Para poder ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um dia em que as pessoas irão abrir os livros, as Bíblias, e não verão mais nada. Irão procurar os crentes. Cadê os crentes? Os crentes já foram, já subiram. Então, meus amados, se você tem a oportunidade de vir à igreja, quando a igreja abrir as suas portas, venha. Não fique em casa. Aproveite esse privilégio para poder servir ao Senhor enquanto é tempo, porque amanhã poderá ser muito tarde, né? Amanhã pode ser muito tarde. Talvez você esteja se perguntando, né? E esta epidemia, sabe, o que temos que fazer diante dessa situação? E nós aprendemos aqui que Jesus ele fica triste com a nossa dúvida. O que temos que fazer? Temos que orar, temos que obedecer, temos que aproveitar esse tempo para ficar em casa, para curtir a família, para estar mais perto dos filhos, para orar com eles, para ler a palavra com eles, para estarem se alegrando. Talvez isso já tinha até acabado. Meus amados, mas Jesus fica triste, e nós também devemos ficar tristes com algumas situações. Por exemplo, o rei Davi, ali no Salmo 119, 158, a palavra de Deus diz assim: com grande desgosto vejo os infiéis, que não obedecem à tua palavra. Sabe, o rei Davi fica triste, ele sente desgosto, porque os homens da sua época não guardavam a palavra de Deus, não obedeciam à palavra de Deus. E você? Como é que você se sente vendo, por exemplo, algumas pessoas que não obedecem à palavra de Deus, que não dão crédito à palavra de Deus, e que de certa forma zombam da palavra? Você fica triste. Como você se sente vendo as pessoas com medo? Nós temos até uma propaganda que eu achei interessante. Começa com os caixões, depois mostra que as pessoas devem ficar em casa, mas que as pessoas estão desobedecendo e estão nos bares bebendo. Isso, para nós, não nos interessa tanto. Mas é interessante se preocupar com uma coisa. O que você tem feito nesses últimos dias? E você olhando a sociedade como ela está hoje, você tem ficado triste? Ou você é aquele que compreende que Deus é misericordioso e que vai te dar sempre uma nova oportunidade? Claro, quando você se arrepende de verdade, o Senhor, Ele vai te dar uma oportunidade para você poder fazer mais pelas pessoas. Sabe, para você arrancar do peito, do coração, este missionário que talvez esteja preso aí. Deus quer usar você. Deus quer fazer com que você seja um instrumento vivo, santo, nas mãos do Senhor. Então, quando voltar tudo isso aí, saia de casa, mas saia de casa com aquele projeto também de vida para alcançar as pessoas. Eu gostaria de ler, dar continuidade aqui ao nosso sermão, os versículos 14 até o versículo 21. E diz assim: e eles se esqueceram de levar pão no barco, e no barco não tinham consigo nenhum pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais?
quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Então, meus amados, esta é a segunda parte do nosso sermão de hoje. Eles agora estão do outro lado. E todas as vezes que iriam viajar, era natural que eles levassem comida. E na maioria das vezes, eles levavam pão e peixe. E dessa vez eles esqueceram de levar. Mas Jesus os preveniu, dizendo: guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Logo eles concluem que Jesus está falando exatamente dos pães que eles esqueceram. Mas Jesus ele vai lembrá-los aqui dos 2 milagres da multiplicação. Um quando ele multiplica 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Para mais de 5.000 pessoas. Porque quando se fala de 5.000 de quantidades, aqui está falando só de homens. Mas quando se inclui as mulheres e as crianças, vai dar aí mais ou menos cerca de 15.000 pessoas. E ainda sobraram-lhes ali ainda 12 cestos. E depois ele vai falar do outro milagre, dos 7 pães, que ele multiplica ali para mais de 4.000 pessoas. E ali lhes sobraram 7 cestos cheios. Cestos estes que eram maiores do que os primeiros. Jesus, ele aqui explica que não está falando de provisão, mas ele está tentando lembrá-los que eles estão cegos, porque eles não precisariam ficar preocupados com pães, porque Jesus já tinha multiplicado, então a provisão de pão físico não era aquilo que deveria preocupá-los, mas com o propósito que Jesus tinha ali no seu ministério, que era entregar o pão da vida para as pessoas, mostrar que ele era o pão da vida, para que as pessoas pudessem comer da sua carne, beber do seu sangue, para que pudessem se tornarem assim como filhos de Deus. O fermento aqui, meus amados, pode significar muitas coisas, coisas boas, coisas ruins, sabe? O fermento aqui representa, por exemplo, as atitudes do coração que distorcem e permeiam a personalidade, a exterioridade dos fariseus e a preocupação com a opinião alheia são inimigas da fé. A verdadeira fé chama-nos ao compromisso integral com o nosso Deus e a fazer escolhas que agradam ao Senhor. Meus amados, fermento pode representar a pressa, como ali na instituição da Páscoa. Pode representar o reino de Deus, pode representar o pecado de alguém, pode representar a corrupção dos governantes. Enfim, é algo que se espalha facilmente. Pode representar essa praga, a Covid-19 que nós estamos vendo. Mas nesse momento os discípulos estão ainda semi-cegos, não compreendem ainda a missão de Jesus. Amado, eu gostaria de terminar este sermão fazendo uma pergunta para você. Você tem compreendido ou você ainda está cego? Você também, como os fariseus, está pedindo mais um sinal dos céus? Ou você já está satisfeito com este sinal que estamos vendo agora? O prédio fechado, o templo fechado, as pessoas em casa, sem poderem trabalhar, pessoas morrendo nos hospitais. O que mais você precisa para compreender? Meus amados, talvez você já tenha compreendido, talvez você já tenha entregado a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você.
Amados, nós temos que compreender uma coisa: o alimento certo não está nos supermercados. O alimento certo não está nos comércios, nas quitandas, nas padarias. Mas o alimento certo está na igreja. Você é a igreja. O alimento certo está em você, está em mim. Você é aquele que pode dar o alimento. Você é aquele que pode matar a fome das pessoas. Porque, meus amados, Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Igreja Batista em Redondo, prédio fechado, igreja aberta. Que Deus abençoe você e a sua família nessa hora. E obrigado por tudo. Compartilhe esse vídeo. Mostre às pessoas para que elas possam ouvir também a palavra de Deus. Muito obrigado. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Nós vamos dar continuidade ao louvor para que possamos encerrar. E nós iremos encerrar depois do louvor com a bênção apostólica. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Deus abençoe a todos. Gostaria de agradecer aqueles que estão nos bastidores nos ajudando: irmão Adelman, irmão Tiago, irmão Érico, irmão Davidson, e aqui conosco louvando ao Senhor a irmã Andressa e o irmão Jadelso Júnior. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria que você pudesse baixar a sua cabeça nesse momento. É estranho isso, a igreja vazia, mas onde você estiver, receba a bênção apostólica. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça salvífica do nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. E que todos digam amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, em nome de Jesus.